Fala galera, aqui quem fala é o professor JP e a gente vai ver hoje sobre semelhança de triângulo. A gente já viu sobre semelhança de polígono que precisa ser satisfeitas duas condições. Quais são elas? Os ângulos correspondentes precisam ser congruentes, ou seja, precisam ser iguais, e os ângulos e os lados correspondentes de qualquer polígono têm que ser proporcionais, certo? Quando a gente trabalha com triângulo, a gente tem algumas características específicas, porque o triângulo é um polígono especial. Algumas coisas a gente tem que lembrar do triângulo. Primeira coisa, a soma dos ângulos internos de um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Isso nos permite ter alguns casos específicos, descobrir se dois triângulos são semelhantes com apenas algumas características. Hoje a gente vai estudar 3 casos específicos. Vamos lá. Vou pegar aqui o apagador. O primeiro caso que a gente vai ver é o caso AA. Esse A aqui é de ângulo, então isso aqui representa isso aqui, ó. Ângulo, ângulo. Ou seja, quando eu tenho dois triângulos, vou desenhar aqui. Vou colocar aqui um ângulo reto e aqui um ângulo de 30 graus. Fazer um triângulo um pouco maior. Um ângulo reto e aqui embaixo um ângulo de 30 graus. Lembrando que esse ângulo aqui é 90 graus. Vamos chamar esse triângulo aqui, A, B, C, D, E e F. Quais são os lados correspondentes? Ó, esse lado, esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse, e esse ângulo aqui é correspondente a esse. Num triângulo, se a gente tem dois ângulos aqui iguais, quer dizer, eu posso afirmar que esse terceiro aqui, ó, é igual também. Então, toda vez que a gente tem dois ângulos correspondentes iguais, a gente pode afirmar com certeza que esses dois triângulos aqui, ó, eles são semelhantes. Então, eles são semelhantes. Uma forma que eu posso garantir que eles são semelhantes, ou então representar isso aqui, ó, é da seguinte maneira. Triângulo ABC é um tio, esse aqui é um tio, que representa semelhante ao triângulo DEF. Show. O segundo caso que a gente vai ver é o caso LAL, ou seja, LAL. O que representa isso daqui? Ó? Lado, ângulo, lado. Vamos lá, o exemplo aqui do triângulo que representa isso. Ó. Eu tenho um triângulo que o ângulo aqui vale 120 e os lados que estão no meio, entre eles, 7 e 5. Um outro triângulo aqui, ó, um pouco menor, que o ângulo entre os lados vale 120 e os lados 3,5 e 7,5. Para a gente garantir que eles são semelhantes, o que a gente tem que analisar? Se esses lados correspondentes, eles são proporcionais. Vamos lá, fazer aqui do lado, nesse espaço. Qual que é o lado que está aqui? 7. Quem representa esse aqui? 3,5. Esse de cá?
5. E o outro ângulo, o outro lado correspondente ali, que está do lado do 120, 2,5. A gente consegue simplificar isso aqui? Conseguimos. Podemos dividir os dois casos por 3,5. 3,5. 3,5. Dividindo 7 por 3,5, 2. 3,5 por 3,5 dá 1. O 5 e 2,5 a gente pode dividir por 2,5. 5 dividido por 2,5, 2. 2,5 dividido por 2,5, 1. Ou seja, esses lados, eles são proporcionais. Então, quer dizer que esse triângulo é semelhante a esse. Eu não coloquei, vou colocar aqui. Ó. A, B, C, D, E, F. Então, a gente pode garantir que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Beleza? Vamos lá. O terceiro caso que a gente tem é o caso LLL. O que representa LLL? Lado, lado, lado. Quando a gente tem esse caso aqui, o que a gente tem que analisar? Se os lados são proporcionais, os lados correspondentes. A gente vai analisar nesse caso aqui, como a gente não tem os ângulos para comparar, a gente vai sempre pegar o menor lado com o menor lado, o segundo menor com o segundo menor, o maior com o maior. Vamos analisar aqui, ó. Quem que é o menor lado desse primeiro triângulo? É o 12. Então, vou colocar aqui, ó. 12 sobre... Quem que é o menor lado desse triângulo aqui? É o 6. Quem que é o segundo menor desse aqui? 14. O segundo menor desse aqui? 7. Quem que é o maior desse lado aqui? 16. Quem que é o maior desse aqui? 8. Vai fazer o mesmo caminho, a gente vai tentar simplificar. 12 e 6 a gente consegue simplificar dividindo por 6. 12 dividido por 6 dá 2. 6 dividido por 6 dá 1. 14 e 7 a gente consegue dividir os dois por 7. 14 dividido por 7, 2. 7 dividido por 7, 1. E o 16 e o 8 a gente consegue dividir por 8. 16 dividido por 8 dá 2. 8 dividido por 8 dá 1. Deu o mesmo valor? Todas as frações simplificadas são iguais? Então a gente pode garantir que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Por aí, vocês, galera. Até mais. Acabou, amor?